Olá, sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de História e Epistemologia da Matemática. Na aula passada, estudamos sobre a epistemologia da matemática, ou seja, a ciência do conhecimento aplicada à área da matemática. Apresentamos também o conceito, algumas teorias apresentadas pelo autor Rômulo Lins. E ainda fizemos uma discussão sobre as áreas de interesse da epistemologia. Espero que as reflexões que nós iniciamos aqui sejam um ponto de partida para muitas outras perguntas e possíveis respostas que vocês irão construir ao longo do curso. Na aula de hoje, porém, nosso objetivo é conhecer algumas das correntes de pensamento da matemática que influenciaram os conceitos epistemológicos sobre os objetos matemáticos. Vale ressaltar que este é um assunto complexo e, por esse motivo, nós faremos aqui uma primeira análise destes assuntos. Provavelmente, ao longo da aula, serão apresentados alguns fatos históricos que talvez você desconheça ou alguns termos que sejam mais complexos do seu entendimento. Eu tentarei lançar luz a esses conceitos e fatos históricos para que você compreenda de maneira fácil esse tema da epistemologia, que são as correntes filosóficas da matemática. Porém, as dúvidas poderão ser sanadas com o professor via fórum de dúvidas ou chat, então aproveite esses espaços. Antes de começar o assunto, eu gostaria de apresentar para vocês que essa aula será baseada num livro chamado Filosofias da Matemática, do autor Jairo José da Silva. Ele é um autor brasileiro, atualmente está na Unicamp, e ele vai discutir um pouco sobre as filosofias e as perspectivas históricas concernentes a cada período. Eu acredito que este livro ele seja uma introdução muito acertada para todos que queiram começar a entender a filosofia da matemática. Para mim, definir filosofia é uma tarefa difícil. Muitas pessoas tentaram e a gente tem diferentes explicações para o conceito de filosofia. O professor Jairo, ele para mim tem um caráter mais esclarecedor ao dizer, por exemplo, como diz a citação que eu coloquei aqui na tela para vocês, que a filosofia talvez não nos forneça conhecimento, se por isso entendemos a crença verdadeira e justificada, mas ela pode nos oferecer uma compreensão, se por isso entendemos a crença justificada, mas cuja veracidade não pode ser avaliada. Com essa frase, o professor Jairo mostra para a gente que a filosofia tem como objetivo trazer para a gente, nos oferecer compreensões, ou seja, uma crença que está justificada. Então, ela tem uma fundamentação teórica, mas não posso dizer sobre a veracidade, sobre a verdade daquela situação, apenas como eu a compreendo. Diferente de um conhecimento da epistemologia, onde eu preciso ter uma crença verdadeira e depois justificada. Então, para o Jairo, e eu concordo com essa teoria, a filosofia ela faz aí um embate entre o que é verdade e quais são as perspectivas. Por esse motivo que ele é tão esclarecedor, mas também fontes de muitos problemas. Vocês viram na aula passada uma série de perguntas que nós apontamos sobre a epistemologia da matemática, e vocês vão conseguir acompanhar que não existe uma resposta verdadeira para aquelas perguntas, e sim perspectivas. Cada um tem a sua perspectiva, porém ela precisa ser justificada. A gente sai da questão do, do achismo, né, do conhecimento enquanto dox, passamos por um conhecimento epistêmico, né, justificando a nossa crença, mas não necessariamente que aquele conhecimento, que aquela nossa afirmação será uma verdade, e sim uma perspectiva filosófica a qual nós adotaremos. Pois bem, dito isso, essa caráter da filosofia, o que então é a filosofia? Como eu disse, é bem difícil a gente tentar descrever a filosofia, para cada autor ela vai ter seu papel.
Em geral, nós dizemos que a filosofia, ela é o campo do conhecimento que estuda a existência humana e o saber por meio de sua racionalidade. Que eu apresento para vocês uma linha do tempo que pondera quatro grandes períodos em que a história da filosofia ocidental, ou seja, nossa filosofia, está dividida. Então, é a filosofia que a gente tem mais contato, a filosofia que está em voga na academia, tá? Então, aqui nós temos um período em destaque aqui em vermelho, na primeira parte esquerda de vocês, que vai de 6 antes de Cristo a mais ou menos 6 depois de Cristo, que a gente chama de filosofia antiga. Uma filosofia dominada muito pelos gregos, né? Com filósofos como Platão, Sócrates, Aristóteles, nomes que vocês já ouviram falar e alguns talvez que ainda não ouviram, como Epícaro, Plotino, Tales, mas que vocês vão acabar conhecendo, né? A partir do século I depois de Cristo, a gente tem uma chamada filosofia cristã, ou, né, talvez a medieval, que a gente possa chamar aqui. Ela tem aqui grandes expoentes muito relacionados à Igreja Católica, por isso é uma filosofia cristã. Então a gente tem aí filósofos da época como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, o Bispo de Gotha. Então, todos eles são filósofos relacionados à Igreja e esse período se estende mais ou menos até o século XIV depois de Cristo, onde nós temos uma revolução da filosofia com a chamada filosofia moderna, inaugurada por Descartes, mas com grandes nomes como Kant, Hegel, que fazem parte desse movimento. Já no comecinho do século XX, né, final do século XIX aqui, nós temos o que a gente chama de filosofia contemporânea, que é a filosofia pela qual nós estamos passando neste momento, né? Então, ela começa matematicamente ali com o Bertrand Russell, mas existem filósofos aqui como o Nietzsche, Marx, Russell e alguns outros que talvez vocês ainda não conheçam, que talvez durante o curso de matemática a gente vai falar um pouquinho, por exemplo, Habermas, Wittgenstein e outros autores aí mais atuais que estão no nosso período mesmo, alguns ainda vivos, né? Então, quando a gente vai estudar a filosofia da matemática, a gente vai dividir ela mais ou menos em alguns períodos e a gente vai começar a olhar aqui para essa interpretação epistemológica que acontecia na matemática grega, que está ali no período da filosofia antiga, filosofia clássica, né, que foi originária com os gregos. É claro que a gente tem que considerar que existiu matemática antes dos gregos, né? Então, os egípcios eram exímios matemáticos, os árabes, os chineses. Ao longo deste curso, vocês vão conhecer as matemáticas não ocidentais também. Porém, quando a gente fala de filosofia da matemática ocidental, o berço, o começo da nossa história, ela parte da matemática grega, aonde a gente começa a ter uma matemática que deixa de ser usual do dia a dia e passa por uma racionalidade intelectual para conhecer a matemática. É, hoje, né, nós temos aí como um marco histórico um nome chamado Tales de Mileto, onde a maioria das pessoas conhece o Teorema de Tales, como sendo a primeira pessoa a realizar uma demonstração matemática e também ele marca a história como sendo o pai da filosofia, sendo o primeiro filósofo identificado na história. Mas, com certeza, eu acho que da matemática grega, do período histórico grego, o nome que é mais famoso aí para a gente é Pitágoras, né, dentro do ambiente matemático, que faz parte desse universo da matemática clássica, e ele tinha um conceito filosófico de matemática
que era muito interessante, onde ele dizia que tudo se reduz a números. Para Pitágoras e toda a sua escola pitagórica, o mundo ele era escrito a partir dos números. Então eles foram grandes desenvolvedores de conhecimento da época, e para eles toda forma de olhar o mundo rodava em torno de enxergar números que constituíam a natureza, as pessoas e o mundo, né? Essa visão também foi revisitada por um cara um pouquinho mais novo, que é o Galileu, né? O Galileu também dizia que o mundo podia ser traduzido em formas numéricas e que existia uma equação para descrever todo o universo, né? Porém, a gente sabe que os pitagóricos eles sofreram uma crise, né? Historicamente, ela é chamada de crise dos incomensuráveis. Talvez não seja um termo que vocês tenham ouvido ainda, mas ele está relacionado a essa figura da direita da tela de vocês. Aqui nós temos um quadrado com a diagonal D. E ao fazermos essa expressão, né, tentar calcular o valor dessa linha vermelha D, a gente vai chegar numa expressão matemática que envolve um número irracional, uma raiz quadrada de 2 ali. Esse termo raiz quadrada de 2, pelo fato de ele ser irracional, ele fugia das regras pitagóricas. Então, foi um grande abalo para a filosofia pitagórica existir um número o qual eles não conheciam e não conseguiam descrever segundo a sua perspectiva. Esse foi um dos primeiros fatos históricos que se tem notícia de um abalo nas estruturas da matemática. Foi a primeira grande crise que a gente chama crise dos incomensuráveis. Uma fofoca histórica aqui é dizer que até há um assassinato em volta desse assunto. Mas eu deixo para vocês darem uma pesquisada e caso queiram saber mais informações, lembre que sim, tem o fórum e o chat sobre isso. Mas sobre a epistemologia desse período, né? Como é que o conhecimento era tratado na matemática grega? Bom, nesse assunto, nós temos aí dois grandes nomes que eles precisam ser entendidos. Um é o Platão e o outro é Aristóteles. Esses dois grandes filósofos, eles tinham perspectivas distintas, eu não posso dizer totalmente opostas, porque Aristóteles foi aluno de Platão, mas eles eram, em essência, diferentes uma da outra, e eles usavam essas compreensões para tentar explicar a matemática. Por isso a gente fala que as perspectivas deles são paradigmais, ou seja, criaram modos de se enxergar a matemática. Platão dizia que a matemática ela vai descortinar, ou seja, desvelar a essência do mundo. Para Platão, a matemática ela existia em um mundo imaginário, um mundo ideal, onde todas as formas geométricas, todos os números, tudo o que era matemática existia em sua perfeição. E nossa realidade era um mundo que tinha suas deficiências, né? E eles não eram perfeitos como o mundo ideal de Platão. Para Aristóteles, a matemática já ela é um aspecto do mundo. O que diferencia aqui é que Aristóteles dizia que a matemática ela está necessariamente grudada nos objetos mundanos. Não existia um mundo além da nossa realidade, e o que a gente fazia ao estudar matemática era separar um pedacinho daquele objeto e chamarmos aquilo de matemática. Mas sendo que o objeto é muito mais coisas do que apenas matemática. Vamos tentar entender um pouquinho mais cada um deles aqui, fazer uma diferença entre os dois. Na coluna da esquerda, nós temos as associações a Platão e na coluna da direita, associações a Aristóteles.
É muito comum a gente falar que Platão era o filósofo da cabeça nas nuvens. Por que isso? Porque Platão acreditava que tudo que era ideal, tudo que era perfeito, principalmente as ideias matemáticas, ele existiam em um mundo além da nossa realidade, no mundo ideal, que era acima das nuvens mesmo. E que o nosso objetivo, ao aprender alguma coisa, era tentar resgatar aquele conhecimento que um dia nós já conhecemos. Esse processo todo de fazer essa busca era o que Platão tentava ensinar aos seus alunos nas escolas platônicas. Por outro lado, Aristóteles é o filósofo dos pés no chão. Isso porque, para Aristóteles, todo conhecimento ele tinha base no nosso mundo, na nossa realidade. E o ser humano ele tinha apenas a tarefa de, ao olhar para um objeto, tirar dele a informação matemática que ele desejasse. Então, não era necessário ir buscar nas alturas por um conhecimento, apenas retirar de um objeto mundano a verdade matemática. Essa diferença faz com que os dois autores se diferenciem nas suas linhas epistemológicas. E aqui é o primeiro ismo que nós vamos chamar conhecimento. Platão, ele é chamado de racionalista, né? Faz parte da corrente do racionalismo. Esse racionalismo, ele implica dizer que aquilo que eu sei, aquilo que eu conheço, aquilo que é conhecimento, ele é produzido através de uma racionalidade, de um pensamento. Então, é uma ação mental que me leva a conhecer alguma coisa. Já Aristóteles, ele faz parte do empirismo. Algo que é empírico faz parte do empirismo, ele trabalha com na realidade mundana. E isso faz com que a gente conheça alguma coisa através das nossas experiências sensoriais, ou seja, visão, tato, olfato, paladar, audição. E essa materialidade das coisas empíricas faz com que eu consiga compreender qualquer coisa. Então, Platão racionalista e Aristóteles empirista. Ambos os autores, os filósofos, né, eles participam de uma corrente chamada realismo ontológico. Aqui temos um termo difícil, tá? Esse realismo ontológico, ele diz da questão da existência dos objetos matemáticos. Então, tanto para Platão quanto Aristóteles, os objetos matemáticos, eles existem em si. Eles são reais em essência. Eles estão em algum lugar do mundo e a função do homem é conseguir pegar esse conhecimento para si, tá? Platão acreditava que os objetos existiam no mundo das ideias, enquanto o Aristóteles achava que existiam no mundo empírico, no mundo real onde a gente vive hoje. Mas eles acreditavam que o conhecimento matemático existia em algum lugar. Então fazia necessário a gente só ir lá, pegar esse conhecimento e trazer para a gente. Esse era o processo, tá? Com relação à natureza dos objetos, os dois também tinham um pouco de divergência, né? Porque para o Platão, os objetos matemáticos, eles eram ideais, eles eram apenas ideias e não tinham existência no mundo físico, só no mundo das ideias. Tudo que existia no nosso mundo é uma representação falha de uma ideia. Então, quando a gente percebe, por exemplo, uma esfera, né? Quando a gente concebe a ideia matemática de uma esfera, ela só existe no plano das ideias para Platão. A bola de futebol que a gente usa, qualquer coisa esférica que a gente tenha ao nosso redor,
ele é uma representação imperfeita de um objeto matemático, porque a esfera em si só existe no mundo ideal. Já para Aristóteles, os objetos matemáticos eles eram abstratos. Isso quer dizer o quê? Eles não são físicos, no sentido que eu consigo pegá-los para mim, mas eles têm uma existência no mundo real. Abstrair significa tirar algo de, né? Então, os objetos matemáticos, eles eram retirados dos objetos físicos reais, né? Então, ao enxergar uma bola de papel, uma bola de futebol, eu consigo retirar dela o conceito de esfera. E só assim o conceito existe. Porque a bola representa uma esfera e a esfera é representada pela bola. Então eu consigo só separar o que eu quero da bola. Ah, mas ela é de plástico, ela é de ferro, ela é grande, ela é pequena. São características que ele não está olhando. Ele está olhando para o simples fato do formato dela representar uma esfera. Então ele só extraía o que ele queria, tá? Então aqui nós temos a diferença entre os modos de aprender do Platão e do Aristóteles. Para que Platão, para você conseguir aprender alguma coisa em matemática, era necessário um processo chamado de reminiscência. Esse processo de reminiscência era um processo pelo qual ele acreditava que nós humanos elevaríamos o nosso intelecto até o plano das ideias para, de fato, conhecer um objeto matemático e trazê-lo de volta para o mundo físico. Então, era totalmente um processo racional, mental, onde uma elevação intelectual faria com que eu alcançasse esse conhecimento no mundo imaginário, no mundo ideal, e trouxesse para cá. Já para Aristóteles, o processo para aprendizagem está relacionado ao descolamento das atitudes, dos, das, das informações matemáticas. Ou seja, eu olho para um objeto, então eu vejo um triângulo e retiro dele todas as informações que eu preciso. Então, esse processo de olhar para algo físico e retirar dele me dá esse descolamento, essa abstração necessária para produzir conhecimento matemático. E aqui a gente tem então dois grandes representantes da matemática grega, que são Platão e Aristóteles, e suas diferenças. Um racionalista, mental, mundo das ideias, enquanto o outro ele é empirista, com processos de abstração no mundo físico, tá? Vale lembrar aqui, parece meio estranho, a gente talvez tenha associado algumas coisas atuais, né? Mas fala assim, nossa, quem acredita que existe um mundo das ideias, né? Que mundo espiritual é esse, que é a matemática tão exata, né? Isso aí deve ser coisa dos gregos antigos, né? Existiram aí alguns matemáticos muito importantes que tinham visões platonistas, tá? Que acreditavam sim e aí em mundos ideais, objetos ideais e processos de reminiscência, tá? Aqui eu destaco três personagens importantes da história da matemática, que é o Leibniz, Gottlieb Leibniz, que foi um dos inventores do cálculo diferencial integral, Cantor, responsável pela criação do teoria dos grupos, dos conjuntos, e o Kurt Gödel, que foi um dos matemáticos mais brilhantes do século XX, aí responsável por uma grande crise aí que eu vou chegar lá no final da aula para falar para vocês. Ambos os três pensadores modernos, né? Então nós temos aí um moderno, um clássico e um contemporâneo, que tinham aspectos de pensamento platônico em em suas filosofias. Então, mesmo que hoje a teoria do Platão seja vista como algo platônico, algo não possível, né? A gente até faz esses comentários como amor platônico e etc. Existiram matemáticos que ainda seguiam essa filosofia de que o mundo existe um conhecimento matemático perfeito e que eu preciso ir lá buscar esse conhecimento para trazer para mim
e aí sim eu vou saber matemática, tá? Dando um pequeno salto na história da matemática aí, nós vamos para a Idade Moderna, conhecer novas correntes de pensamento, tá? Então aqui nós já estamos no século XVI e XVII. O que que é esse século XVI e XVII? Basicamente são os anos de 1500 até 1700, 1501, né, até 1700. Nesse período, aparecem ciências novas que não existiam até então, e as ciências tradicionais elas começam a sofrer certas modificações, graças ao trabalho, né, do Galileu, ali que revolucionou o processo do paradigma da história, né? Então, basicamente, se a gente for estudar um pouquinho da história da ciência, né, desde do primórdio da ciência lá com os gregos antigos até 1500, mais ou menos, existia um único paradigma de verdade, que era o chamado paradigma aristotélico, onde as teorias de Aristóteles, do mundo real ser o único mundo existente, onde a gente consegue retirar informações de objetos, e toda essa questão da lógica aristotélica era o único paradigma de verdade existente. Ali, no século XVI, Galileu apresenta ao mundo uma nova forma de se enxergar a ciência, né? Então eles revolucionam o conceito da ciência moderna a partir dos trabalhos de Galileu. E nesse momento da história, a gente tem aí uma grande inclinação dos matemáticos para estudarem questões sobre o infinito, matemático mesmo, até filosófico, mas também uma discussão simbólica, né? Qual que é a importância dos símbolos para a matemática, né? E a gente tem aí se vocês lembrarem da nossa última aula, um dos conceitos da epistemologia é justamente a linguagem matemática, né? Que tem ali a sua origem da discussão ali no simbolismo do século XVI, né? Nesse movimento do simbolismo, que é um outro ismo que a gente vai entender, os números eles deixam um pouquinho de lado essa questão aristotélica de estarem presos a objetos e a gente precisa descolar eles. E os simbolistas eles falam que número é só uma expressão, um símbolo mesmo. E eu faço o que eu quiser com aquele símbolo, né? Então, o meu sentido não é mais empírico e sim formal. Eu coloco dois pauzinhos e falo que aquilo é um 2, ou podia falar que era 20, tanto faz, é só um símbolo, né? Se eu vou chamar de X ou de Y, tanto faz, é só um símbolo. Essas práticas são práticas relacionadas ao simbolismo, né? Que vão, né, da base lá para o século XIX, a construção de uma das teorias mais fortes até hoje, que é o formalismo matemático. Mas a gente chega lá um pouquinho mais para frente, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês algumas questões, né, no século XVI e XVII, que tem o pai da filosofia moderna, com os trabalhos de René Descartes, o pai da ciência moderna, que se origina através do Galileu Galilei, e a matemática moderna com alguns representantes, né? Que são dessa época, que, por exemplo, é o Cavalieri, do princípio de Cavalieri, que para cálculo de volumes, o René Descartes, do plano cartesiano, Leibniz e Newton, com a invenção do cálculo diferencial integral. Então, aqui são personagens históricos que contribuíram aí nesse período, tá? Vamos tentar entender então qual é a importância da filosofia desses caras para os conceitos de epistemologia da matemática. O René Descartes, ele é famoso por várias coisas, e um dos principais trabalhos dele, não o principal, mas com certeza um dos, é um livrinho chamado Discurso do Método. Nesse livro, ele apresenta o que a gente conhece hoje como método científico, o método pelo qual a ciência opera, né? Então, nesse trabalho do René Descartes, ele consegue mostrar, a partir de dúvidas que ele tinha,
né, de questionamentos, o processo pelo qual a gente desenvolve ciência hoje, que é um processo de questionar, perguntar, tentar responder e achar provas para essa resposta, né? Então esse era o método que é apresentado pelo René Descartes. E ele tem aquela frase, essa frase muito famosa que é penso, logo existo, porque ele tinha dúvidas de tudo a não ser do seu pensar. Então, ao momento que ele está pensando e está consciente do seu pensar, ele está existindo, né? Então, ele pode duvidar de qualquer coisa, menos do que ele pensa, né? Dentro da filosofia do René Descartes, o pensamento ele era sintético intuitivo. Isso quer dizer que, a partir da minha intuição de movimentos racionais meu, eu vou sintetizando fatos para produzir conhecimento. Então, eu tenho uma certa dúvida, eu conheço algumas verdades e eu vou fazendo sínteses para chegar em um método, vou seguir um método para chegar em sínteses do que eu quero responder, né? Então, essa era a o pressuposto de René Descartes. Então a gente vê que a produção de conhecimento do René Descartes ele era todo racional, era todo um movimento onde o questionamento era a base da pergunta, da produção de conhecimento. Por isso, ele se enquadra dentro do racionalismo. Lembra? Racionalismo é aquela corrente onde a produção de conhecimento se dá de forma racional, de forma intelectual, a partir do meu pensamento. E era assim que René Descartes pensava. Então, ele é um expoente da linha do racionalismo. Já o Gottfried Leibniz, ele é um matemático que, entre outras coisas, ele traz, né, um trabalho muito interessante sobre os métodos infinitários, que eles estão existindo ali como números, mas que são números um pouco diferentes do que a gente conhecia. Então ele tem ali uma questão de racionalismo em verdade, né, como sendo a verdade imaginada pelo homem, não uma coisa que eu consigo enxergar na natureza, como os infinitários, mas ele traz aí todo um trabalho muito interessante sobre isso. Uma das frases que eu trago aqui para você do Leibniz, e tem várias famosas, ele diz que as verdades matemáticas jazem dormentes na mente humana. Se vocês lembrarem, eu disse há pouco que o Leibniz ele tinha aspectos platonistas no seu pensamento. O que o Leibniz imaginava é que o Leibniz era muito devoto, católico, e ele acreditava que os humanos, antes de nascerem, estavam em contato com Deus, que sabiam todas as verdades e que, para que o ser humano conhecesse a matemática, eles tinham que usar a sua racionalidade para voltar a mente ao estado anterior ao nascimento, ou seja, próximo a Deus, porque Deus sabe todas as verdades. Então, para Leibniz, existia sim uma verdade matemática, uma questão de realismo matemático, onde as coisas existiam fora do nosso mundo, tá? Além desse aspecto meio platônico, é importante dizer que o Leibniz ele é conhecido como arauto do rigor. Por quê? Ele é um dos primeiros matemáticos a produzirem símbolos matemáticos que a gente utiliza até hoje, que foram utilizados com certo rigor e necessidade, e não mais apenas palavras, e ele trabalhou toda uma questão de formalismo no trabalho dele. Porque ele tinha uma coisa, uma teoria chamada Mathesis Universalis. Essas Mathesis Universalis, para ele, era uma linguagem universal que todos os humanos poderiam falar, independente da sua nacionalidade, da sua idade, todos conseguiriam falar essa língua que era baseada em matemática e símbolos matemáticos. Então, que essa linguagem fosse possível de ser usada em todo o mundo, né?
a gente precisaria de um rigor para ser desenvolvido isso, né? Parece um pouco estranho, né? Pensar em uma linguagem seja universal, que todos falem, né? Mas eu garanto para vocês que ela já existe, essa linguagem universal que todos falam, todos em todo lugar do planeta é a mesma, tá? E ela está mais próxima do que vocês imaginam de vocês. Quem sabe um dia vocês descobrem qual é. E aí, vamos para o terceiro e mais importante filósofo aqui da Idade Moderna, que é o Immanuel Kant. O Immanuel Kant, ele tem realmente uma importância muito grande na história da filosofia, porque o modo pelo qual ele entende o pensamento, a produção de conhecimento humano, ela é uma mudança de tudo que existia antes dele. Ele é o cara que marca uma mudança assim gigantesca na história do ser humano, tá? Então, a gente tinha até Immanuel Kant uma briga muito séria entre duas correntes de pensamento, que era os empiristas e os racionalistas. Os racionalistas falando que conhecimento só era conhecimento se fosse produzido intelectualmente. Já os empiristas falavam não, o conhecimento ele está no mundo e é a partir do mundo que a gente consegue aprender. A gente precisa da materialidade para para produzir conhecimento. O Immanuel Kant diz o seguinte, que pensamentos sem os conteúdos são vazios e suas intuições sem os conceitos serão cegos, né? Essa frase, ela é uma crítica a essas duas correntes ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo que ele critica, ele fala que as duas são necessárias. Então, quando ele sai, quando ele traz essa visão dele, ele fala que nem tanto empiristas, nem tanto racionalistas. A gente precisa unir as duas correntes para produzir conhecimento humano. O ser humano ele não consegue só ser racional e ser só empírico. Ele precisa das duas coisas para produzir um certo conhecimento. E aí ele cria a sua corrente de pensamento, filosofia kantiana, e ele coloca a matemática como sendo o domínio do intelecto humano, né? Como se a matemática ela fosse capaz de subjazer todas as verdades do mundo, independente de qual área do conhecimento a gente esteja trabalhando. Para Kant, a matemática ela daria conta de responder todas essas perguntas através de processos dedutivos ou, no caso, por evidências que, em geral, eram evidências geométricas, né? Evidências visíveis. Então, por mais que a gente conseguisse, a gente precisasse do racionalismo, da racionalidade para enxergar essas verdades, as verdades elas se davam no mundo físico, né? Então, essa era a visão do Kant. Então, ele para com a briga empírico-racional, cria essa corrente do intuicionismo e apresenta isso como sendo uma verdade. Esse tipo de pensamento, então, marca todo o movimento da matemática moderna. E agora, antes de discutir o período da contemporaneidade, eu vou finalizando aqui este vídeo e deixo esse período para a nossa próxima videoaula, certo? Então, recapitulando o que a gente viu na aula de hoje, que foi um pouco mais longa. Primeiro, filosofia é dividida em quatro grandes períodos: clássica, cristã, moderna e contemporânea. São quatro grandes períodos e a gente vai estudando um pouco cada um deles com suas características. Cada uma tem seu marco histórico, assim como a matemática. Na matemática, na aula de hoje, nós vimos o período da matemática grega,
e da matemática moderna. A matemática grega tem os seus grandes expoentes, sendo Platão e Aristóteles, e aonde nasce a briga entre o racionalismo e o empirismo. Lembrando, Platão, mundo das ideias, filósofo da cabeça nas nuvens, racional. Aristóteles, o filósofo dos pés no chão, empírico, aquilo que eu consigo ver no mundo real, tá? Então, racionalismo e empirismo são dois ismos que a gente precisa entender bem para entender todo a corrente matemática que a gente tem por aqui. Já na matemática moderna, pelo menos moderna, que é no século XVI e XVII, nós temos aí Descartes, Leibniz e Kant como grandes expoentes do pensamento matemático da época, tá? Então, o Descartes, como um representante do racionalismo matemático, onde ele acreditava que era necessário, então, fazer a síntese do pensamento sintético, intuitivo, o método do questionamento para conseguir produzir conhecimento. Leibniz, um pseudo-platonista, né, que apresenta para a gente aí as bases do rigor matemático, então a necessidade de criar a sua Mathesis Universalis e a necessidade então de uma linguagem, uma escrita formal rigorosa onde todos pudessem se entender, tá? E o Kant com o seu intuicionismo, né? Aonde a gente tem aí uma perspectiva que ele sai da briga do racional empírico e fala, bom, eu preciso juntar as duas para produzir conhecimento, né? E quem produz esse conhecimento é o homem, né? Então, o Kant ele traz o ser humano para primeiro plano. Então, se a gente só se atentar a esse fato, até Kant, o conhecimento ele existe sem a necessidade do ser humano agir por ele, né? Ou no mundo das ideias, ou no mundo real, mas o conhecimento existe. Kant fala, não, só existe conhecimento a partir do fato que o ser humano usa seu intelecto para produzir um conhecimento. Então, o ser humano ganha aí esse status de privilégio nas ciências a partir de Kant, tá? Então, essa foi a aula de hoje e na nossa próxima aula a gente vai conhecer as características do período contemporâneo e eu vou tentar fazer aí a amarração de como que esses períodos influenciam, por exemplo, nas práticas de aula de cada um dos seus professores, né? Mas tentem pensar aí, será que o meu professor ele é tonista, racionalista, empirista? Será que eu sou empirista? O que é ser empirista? Ficam aí as perguntas para vocês. Nos vemos na próxima aula.